tá em aula, enfim, eu falei que eu ia disponibilizar para todos, tá? Porque estresse é um tema super da crista da onda, né? Porque afinal de contas, imagina, nesse momento que a gente está aí de Covid, né? Imagina se o Uhum, pessoal não está meio estressado em casa, trancafiado, então nada melhor do que trazer um novo olhar para isso, né? Então, Margarete, eu uhum. queria que você explicasse o que acontece com o organismo? Pensa na galera que você conhece, já deu aula na Anhanguera, então você conhece os nossos alunos, a faixa de idade e tudo. Então, eu queria que você explicasse, Maggie, daquela Hum. forma que você sabe, bem facinha, Ah, o que acontece com o cérebro da pessoa quando ela está estressada? pois é, Flávia, as pessoas não entendem o que é o estresse e às vezes sempre encaram o estresse como mal. O estresse não é uma coisa ruim, ela faz parte e ela precisa existir no seu organismo, até porque você precisa reagir a algumas situações. Por exemplo, quando você acorda de manhã e o teu despertador te acorda do celular, não importa o que seja, vizinha berrando, mãe gritando, isso é um Aham. estresse. Mas é um estresse que te movimenta, ela vai fazer adrenalina, noradrenalina e uma série de neurotransmissores. Você acordar, você precisa acordar, o seu corpo precisa acordar. Tanto é assim que tanto os animais fazem alongamento, né? O ser humano é o único que não se alonga na cama. O animal já sai da cama se esticando toda. Para que isso? Ele precisa ativar os hormônios todos, os neurotransmissores, chamamos eles assim, para que comece a movimentar e o corpo acordar. Da mesma forma é que você precisa de um estresse quando você tem medo. Se você, por exemplo, vê um incêndio e você não sentisse nada por ele, não tenho medo de fogo, não tenho medo de morrer queimado, o que faz você? O estresse, na verdade, é um instinto de sobrevivência. O estresse, a homeostase, que mantém o seu corpo em equilíbrio, no caminho do meio, que a Flávia morre de rir quando eu falo, né, que a gente precisa estar sempre no meio, nem tanto no céu e nem tanto na terra. Ou seja, você não precisa ter uma síndrome de pânico de fogo para ver um fósforo e sair correndo, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter um nível de estresse para que você possa reagir às situações. Então, primeiro, desmistificar. Estresse não é ruim. Estresse é algo saudável quando precisa. Quando o estresse vira algo ruim? Quando ele vira um problema repetitivo, quando ele vira uma situação constante de ameaça. Uma das situações que o aluno tem como ameaça é prova. A palavra prova, Imagina! Não, Margarete, prova? prova Imagina, não, arrepia não, prova não. cabelo, libera adrenalina, libera um monte de coisas que a gente chama de excessos de hormônios ruins. Né? Ao contrário de quando você sente o cheiro de um chocolate, o cheiro da comida da mamãe, vê uma pessoa querida, se libera os hormônios mais tranquilos, tipo a serotonina, as outras endorfinas, tá? Então você precisa ter um equilíbrio disso. Aí na prova, o que acontece com o teu cérebro? Você tem um estresse, o estresse vai bater direto lá em cima no seu, que a gente chama de hipotálamo, e hipófise. O processo de estresse para a medicina, para a área de saúde, é chamado do processo hipotálamo hipófise adrenal. Então, tem a ver com o seu cérebro e lá embaixo, com o seu sistema renal, que tem umas glândulas em cima do rim que chama suprarrenal. Já que vocês estão me vendo, é aqui como se fosse o rim, aqui em cima teria uma outra glândulazinha. Mas é essa glândula que libera cortisol, cortisona em excesso, né, que vai dar o estresse doente. Mas tudo começa aqui em cima. Então você tem medo, você libera os hormônios não adequados, detona o teu hipocampo, que é o grande lugar que a Flávia gosta muito de trabalhar, que é o nosso hipocampo, né, onde estão Memória, nossas memória. Ô, memórias, Magui, nossas emoções. Já fala ia para o falar, pessoal. já Você ia sabe que eu vou falar. perguntar? Não, então pronto. Ah, É, não fala de memória, que memória é minha paixão, né? Me diz uma coisa, explica para o pessoal o que é o cortisol, né? Porque o cortisol hoje todo mundo conhece, é o hormônio do estresse, mas para que ele é bom? Explica para o então, pessoal, porque isso ajuda a desmistificar. o cortisol, ele é um glicocorticoide que a gente chama, ou entre aspas, hormônio, tá?
que o pessoal chama, muito importante para a nossa vida. Ele precisa existir. De novo, eu estou falando em excesso que é ruim, mas ele precisa existir, porque o cortisol é quem regula todo o seu sistema cardiovascular, o seu metabolismo, o teu fígado, o teu intestino, o teu sistema imunológico, e é ele que faz o que a gente chama de homeostase, que coloca seu organismo em equilíbrio, em sistema saudável. Então, o excesso de cortisol é ruim, mas o cortisol, ele em níveis adequados são importantes. É o que eu falo. É como água, meus amores. Água é muito bom. Água precisa tomar, água é imprescindível, mas fica tomando água em excesso, o que acontece com o teu rim? Eu assisti recentemente um filme de perícia que o corpo de uma pessoa ficou 2 dias dentro da água. Ela tinha um sistema de respiradouro, ela não morreu por falta de ar, mas o corpo dela, o que aconteceu com a pele dela? A pele dela foi algo que levou quase 1 ano para se recuperar. Excesso de água. Então, tudo que é excesso é ruim. Então, o cortisol é a mesma coisa. Ele, no nível adequado, vai cuidar do seu coraçãozinho, da sua pressão, vai cuidar da sua imunidade, vai cuidar das suas atividades diárias, de tomar decisão, de guardar. Ele é o que a gente chama de ameaça ou de hormônio de estresse quando ele passa a ser desregulado, ou seja, quando as glândulas adrenais, aquelas que ficam em cima do rim, começam a produzir esse hormônio em grande excesso, assim como a adrenalina e a noradrenalina. E tanto é assim... Oi. Agora, Mari, me diz uma coisa, só para a gente engrenar um pouquinho mais. Quando você fala homeostase é equilíbrio no organismo, ou seja, ter uma boa alimentação, é descansar, não é? Agora, me diz uma coisa, quando a pessoa está com cortisol, que ela vai para a prova, ela consegue pensar direito? Não, o excesso de cortisol, o excesso de cortisol vai ver isso como estresse, como uma ameaça, como um rompimento dos padrões, como uma injustiça, como uma frustração. É o cérebro pensando, tá, gente? Não é você, não. Você não acorda assim, eu vou botar o cortisol alto e vou ficar frustrado. Não, cara. São as outras emoções que dão o gatilho do cortisol. Esse cortisol gera medo, insônia, ansiedade. Isso leva o quê? Angústia. Isso que acontece, o que faz isso tudo no teu cérebro? O que acontece? Vai dar pânico, vai dar apagão, vai dar falta de concentração, falta de motivação. Então, você fica olhando para aquela coisa chamada prova e fala assim, desculpem, prova. Que herda é essa? Vejam bem, é herda, tá? É hosta, tá? Que hosta é essa que eu estou fazendo aqui? Essa professora lascada me botou isso aqui, meu cortisol está liberando, aí você já começa a ficar irritado. E vai lá, ai meu Deus, e olha para o vizinho e nada de conseguir. E coça a cabeça. Imagina, Margarete, aqui ninguém olha para o vizinho, não. Que isso? Lá no Mackenzie pode até ser, mas aqui não. Derruba a cola, e isso vai aumentando cada vez mais o teu estresse. Aí você está ficando com raiva. Você não pode bater na prova, você não pode bater na professora. O que você fica fazendo? A tua concentração? Eu disse para eles que eles só podem xingar o parteiro. A mãe não tem nada a ver com a história, só com o parteiro. Exatamente. A mãe não tem culpa e nem você tem culpa. O culpado é o senhor parteiro e a senhora parteira. Então, é isso que acontece. Então, no cérebro, o nível de estresse dificulta e faz você perder a tomada de decisão. Ou seja, você não consegue mais decidir, você não consegue mais ser líder, né? Então, a descompensação é muito grande. Aproveitando, Margarete, a gente tem consciência de tudo isso que acontece no cérebro ou tem um monte de coisa que acontece automaticamente? Não tem consciência nenhuma. Isso é de forma automática. Você libera o cortisol. Gente, é tão automático que vocês acordam e falam assim, agora eu vou respirar. Não, agora eu vou soltar gases. Não, você não pensa. É o sistema nervoso que libera tudo. É do mesmo jeito. Ele controla sono. Vocês ficam brigando com sono, tá errado. Ficam tomando aí os ativadores de ficar acordado, os estimulantes, vocês estão errados. O corpo tem o seu tempo. Na medicina chinesa, a gente tem, então, inclusive, o gráfico de horários para cada órgão. Quando cada órgão está em pico de funcionamento maior.
A maioria das pessoas que tem enxaqueca ou que acordam, enxaqueca ligada a acordar no meio da madrugada, com certeza tem um problema de fígado. Porque o horário do fígado é a madrugada. Então, como o fígado está lá trabalhando na madrugada e você não dormiu direito, ele não faz o metabolismo direito, ele começa a gerar outros problemas. E o cortisol faz parte disso. O cortisol é que está desregulando você. E aí, a hora que você toma um medicamento para te adaptar ao estresse, ou para uma cafeína para te acordar, você vai liberar mais cortisol ainda, porque o cara está falando assim, ó, dorme, dorme. Não, aí você vai tomar café, ele toma Coca-Cola, ele toma não sei o quê. Então o problema fala assim, cara, esse cara quer o quê comigo? Né? E aí ele vai liberando mais cortisol. É isso que acontece. Então, um mecanismo automático. Qual seria uma dica, Margarete, já que a gente está assim falando do cortisol, para ajudá-los a passar por essa fase? Qual seria uma dica para eles? É acordar de manhã e falar, o dia está lindo, porque hoje a gente tem um cenário de Covid. Quanto que a Covid ajuda todo esse movimento? O que ajuda a pensar? Acordar de manhã e falar, vai dar tudo certo, eu estou bem, porque tem um neurocientista americano que diz que nós somos o que nós pensamos, né? E aí? Exatamente. É extremamente importante você tirar o pezinho da cama e acordar. Gente, na filosofia budista, tem um exercício muito interessante que se faz, que é você olhar no espelho e dizer para você mesmo quem é você. Quem sou eu? Acorda de manhã e diz assim, bom dia. Eu digo para todo mundo, eu não estou nem aí com as coisas, estou preocupada se alguém está preocupado com a minha opinião. Eu acordo de manhã e falo, bom dia, deusa. E aí, como é que tá? Como é que tá todos os seus dedos, pés, orelhas? Cara, eu acordo, eu abri o olho, eu falei, eu conversei. Então, acorda pensando que o mundo pode piorar. Pode, mas eu vou estar melhor nessa crise toda. Então, você tem que tentar equilibrar, você tem que tirar pensamentos inadequados com pensamento positivo. Então, por exemplo, vocês podiam ter assim, olha, vamos fazer, a Flávia disse que a professora Flávia falou que vão fazer uma surpresa. Não sei se eu fui uma surpresa, mas garanto que todos vocês criaram uma apreensão e ficaram uma parte do dia substituindo o seu pensamento por essa curiosidade. Né? Então, curiosidade é algo interessante, então você precisa ter alguns pensamentos mais tranquilos. Cara, também sou feita de pele, sangue e osso, tá? Também tenho o meu emocional. De vez em quando, vou lá para a varanda e fico agoniado e falo, que coisa é essa? O que eu estou fazendo? Mas, cara, sacode a poeira, sabe? Bota uma musiquinha para tocar, vai dançar, conversa com as paredes. Hoje eu conversei com uma perita, ela é advogada e perita criminal, né, me pedindo umas dicas, e aí ela tem 67 anos, eu morri de rir com ela. Ela me procurou para me pedir uma prescrição de medicamentos, né? Aí ela virou que todo mundo perguntou assim para ela, e aí, minha filha, como é que você está aí sozinha no apartamento, né? Está isolada? Ela falou, como é que eu estou sozinha? Tem liquidificador, tem aspirador, tem televisão, eu converso com todos eles. Você entendeu o que ela fez com o confinamento dela aos 67 anos? No Rio de Janeiro ainda? Que ela está lá no Rio, ela é carioca. Ela achou uma forma de canalizar. Então, ela acorda de manhã e conversa com os equipamentos. Isso é loucura? Não. Ela está canalizando, ela está usando aí uma forma de melhorar a vida dela. Nem que for para xingar o liquidificador, mas ela está xingando. Ela está pondo para fora. A medicina chinesa diz o seguinte, não engula sapo, não deixa aqui atravessado na garganta, põe para fora. Né? Então vai lá, durante o dia desenha, escreve, xinga, aquela japonesa louca, daquele cabelo esquisito, falou um monte de bobagem, me irritou. Escreve, põe para fora, drena, ou escreve lá no caderno, eu sou feliz, muito obrigada, corpinho, muito obrigada, cérebro, eu estou bem, eu não tive Covid. Escrevam, vão escrevendo. As coisas negativas. Nossa, mas essa é boa. Essa é boa, eu estou bem, eu não tive Covid, é uma bela sacada. Pois é, cara, é um mantra. É um mantra, cara. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quem é que está falando? Pode. É o Jackson, aluno de administração, tá bom? Ah, legal. Oi, Jackson. Pois não, querido. Porque eu só vejo o Jota, então eu não sei quem é. Eu gostaria de saber sobre a questão dos noticiários. Tem muita notícia, todos os dias há um bombardeio absurdo de notícias a respeito de Covid. Eu já estou de saco cheio de ouvir sobre Covid.
Tudo bem, há informações que são relevantes, são importantes, e é importante que seja noticiado, mas também tem muitos exageros, Sim, toda tem certeza. pessoas que não saem da televisão e ficam ouvindo isso o dia todo, e na minha opinião isso é um absurdo. Com toda certeza. Tudo bem, tem que se informar, tem que se cuidar, mas também há uma... e não é só pela questão da Covid em si, mas parece o que eu vejo muito vendo o vídeo é que tem pessoas que são vidradas em notícias ruins. Não, mais uma vez, não estou dizendo que não seja importante ouvir certas notícias, contanto que isso leve a um ponto de construção. Sim. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas elas se debilitam muito, absorvem todas essas notícias e reagem de uma forma muito negativa. Elas não conseguem enxergar o outro lado da coisa também, né? Então, eu gostaria que você falasse especificamente sobre isso. Então, eu vou te falar... Tá. O comportamento nesse sentido. Então, eu vou te começar falando do seguinte: essas pessoas estão se alimentando de cortisol. O cortisol também vira dependência, tá? Tem pessoas que gostam de ficar com o sistema estresse ligado, tá bom? Então, eu vou falar duas coisas para você. Eu não gosto muito, a Flávia sabe, eu não fico falando, mas eu sou assessora do Ministério da Saúde, direto, tá? Só não fui assessora do ex, que acabou de cair, porque eu sabia, primeiro, que ele ia cair. Segundo, porque não deu nem tempo de ele assumir para que eu fizesse parte do governo dele. Mas o Mandetta, o Henrique Mandetta, que foi meu chefe anterior, é muito próximo de mim, sempre fiz. Desde o Serra eu trabalho no Ministério da Saúde. Eu não assisto noticiário todo dia. Só estou te falando, o cargo que eu ocupo, eu não assisto um noticiário todo dia. Eu assisto os pronunciamentos importantes, ou depois eu recorto, alguém me fala. O excesso de estímulo das coisas ruins é muito ruim. Vejam que tem gente que adora filme de terror. Elas não fazem ideia do nível de adrenalina que elas estimulam dentro dela. Depois de algum tempo, começa, eu tô com cálculo renal. Aí eu tô com cistite, tá? Aí eu pergunto assim, o que eu ando fazendo? Mudou a alimentação? Eu pergunto assim, desde quando tem esse sintoma? Depois de não sei quanto... Não, vamos lá, primeiro sintoma. Então, assim, as pessoas estimulam neurotransmissores, que isso tudo está dentro do nosso organismo, tá? Então, vou te falar uma coisa do bem e uma coisa do ruim. Serotonina. Todo mundo fala que é o hormônio da alegria, o hormônio do bem, o hormônio da felicidade. Então, serotonina em excesso faz você fazer loucura. Serotonina em excesso faz você não ver limite. Você se torna a Mulher Maravilha, o Homem de Aço. Eu sou impossível. E aí, o que faz com isso? Você acaba desnivelando o seu organismo. O cortisol baixo, ou seja, se eu não estimulo o cortisol no meu corpo de forma normal, eu tenho desejo de comer doce, eu tenho depressão, eu tenho fadiga. Tá? Se eu tenho cortisol alto, eu tenho perda de massa muscular, chance de osteoporose, dificuldade de aprendizado, lapso de memória, baixo crescimento e assim por diante. Então, vamos lá. Baixa produtividade, baixa produtividade, Margarete. Total, por isso que eu estou te falando, total. Aí, vamos lá, que você estava me falando do noticiário. Veja minha mãe, eu tenho uma senhora que faz hoje exatamente 71 dias que eu não a vejo, ela está no apartamento dela, 89 anos, uma senhora de risco, não vou visitá-la, o máximo que a gente faz é um FaceTime e olha lá, porque às vezes ela não entende o que ela está vendo lá na TV. Não que ela não esteja lúcida, mas entender que eu estou dentro de uma telinha. Minha mãe é uma pessoa que gosta de noticiário ruim, então tudo que é balança, batendo, tragédia, ela adora. Aí virou um tempo, começou a ter coceira, começou a ter fraqueza, e eu não moro com minha mãe, né? Aí conversando, véia, o que você está assistindo? Eu adoro aquele sangue, terror, tragédia e notícia. Ela se alimenta do quê? De excesso de cortisol. Porque o excesso de cortisol também faz ela não dormir tanto, faz ela não... E procurar outras coisas. Tudo precisa de um equilíbrio. Então, Jacques, o excesso de informação inadequada é muito ruim. Continuar levando notícia inadequada é pior ainda. É muito pior do que a gente possa imaginar. Eu, que sou da área da saúde, eu estou
pé da vida, com um monte de fake, com um monte de bobagem. Não sei se você viu, aumentou o número de acidentes com produtos de limpeza. Aí você vai dizer assim, não, é porque as crianças estão em casa. Não, não é porque as crianças estão em casa. Tem gente ingerindo produto de limpeza, achando que vai matar o vírus. Então, esse excesso de notícia ruim também é ruim. Eleva o cortisol. Você precisa estar a par? Sim. Assistam, porque, é todo dia a mesma notícia. Aumentou o número de mortes, aumentou isso, aumentou aquilo. Sabe, todo dia. A imprensa também precisa existir? Precisa. Mas a gente também não precisa alimentar o nosso corpo com essas coisas, né? Procura ler... Podemos fazer... Oi? Podemos fazer um link aqui, Margarete? O que acontece? A pessoa começa a assistir, ouvir essa pancada de estímulo negativo, de notícia ruim, só miserê, né? Enfim, aquele negócio super chato. Resultado, a gente sabe que no intestino tem um monte de neurônio. O que acontece com essa pessoa? Se alguém imunidade se encontrar nessa baixo. situação... Então, explica para a galera, porque às vezes o aluno está nervoso, tenso, tal, ainda mais nessa fase. O que acontece? Imunidade. Gente, para vocês terem ideia, o estresse crônico, o excesso de estresse, é responsável de 60% a 90% das doenças que tem por aí, do sistema cardiovascular, do sistema imune, digestivo, agrava por doenças pré-existentes, ansiedade e depressão. Voltando ao intestino. Dentro do nosso intestino, nós temos um negócio chamado microbiota. O nome já diz, micro, pequenos organismos, biota, vivo. Então, dentro do nosso intestino, nós temos bactérias saudáveis. Para que elas existem dentro do nosso intestino? Para fazer a seleção de tudo que o organismo precisa absorver. Então, você come algo, passa pelo teu sistema digestivo, que a gente chama de primeira passagem, vai para o fígado é a nossa grande indústria, quebra as moléculas, seleciona, e aí vai indo para sendo absorvido pela corrente sanguínea, vai para o xixi e vai para o cocô. No intestino, por isso ele é o maior órgão do nosso corpo, tudo que passa por lá antes de virar fezes lá, porque vira cocô depois, tá? Dentro de você ele não é fezes, não é cocô, vira depois. O intestino, essas bactérias vão selecionando. Eu preciso de selênio para o meu cérebro, eu preciso de mais ferro, aqui tem mais ferro na beterraba, então vou absorver. Isso são as bactérias inteligentes. Tanto que hoje vocês podem procurar muita notícia que o intestino é o nosso segundo cérebro, porque ele seleciona. Quando você libera cortisol, o que acontece? O teu intestino, a sua microbiota fica louca. O que é que esse estresse? O que é que esse negócio chamado cortisol está aqui me perturbando? Por que está irritando? E o que acontece com essas bactérias? Elas perdem o poder de seletividade, começam a não controlar o que entra e o que sai, diminui sua imunidade. De novo, né? Todo dia eu tenho no mínimo umas 3 consultas. Essa senhora, a Nádia Carrapatoso, o nome dela é Nádia Carrapatoso. A doutora Nádia Carrapatoso virou para mim e falou: meu marido é médico, mas eu não queria conversar com ele, eu quero conversar com você. Por quê? Porque eu queria alguma coisa para minha imunidade. Eu não quero ficar doente para tomar hidroxicloroquina, nem a inversemicina, que agora estamos estudando a Anitta, que é um antiparasitário. Eu quero pensar em melhorar a minha imunidade. Falei, então vamos lá. Primeiro, cuidar do seu intestino. Ela, por quê? Por isso. Como é que vocês vão melhorar os intestinos, crianças? Comendo fibra, aveia, arroz integral, farinha integral, pão integral. Quanto menos branco a farinha, melhora o seu intestino. Isso são chamados pré-bióticos. E depois você pode tomar um probiótico. Existem várias marcas no mercado. Um probiótico, por exemplo, é o Floratil, mas não precisa comprar Floratil. Você pode tomar Yakult. Yakult tem lactobacilos. Ele melhora a qualidade do teu intestino e, com certeza, você vai ter aí uma imunidade mais regular. Então, se você cuida do intestino, já é um grande avanço, tá? E depois, é que agora nós não estamos podendo fazer consulta, mas lá na frente, depois que passar essa pandemia, vocês comecem a ver, mesmo vocês jovens, a ver o doseamento de vitamina D. A vitamina D tem uma função muito importante na imunidade, tá? Então, precisa cuidar aí disso também. Então, professora Fábio... Posso tirar
Tá, deixa eu só responder a Flávia, você já me tira uma dúvida. Eu te respondo. Cuidar do intestino é importante, não é só para a imunidade, é para o cérebro. Se eu não seleciono direito os minerais que vão para o meu sistema, pensar, principalmente o selênio é fundamental, ele é presente em vários alimentos. Se você não cuidar disso, não é que você vai ficar gaga, você vai deixar de funcionar de forma tão interessante. Alguém queria fazer uma pergunta. É que eu falo demais, né, gente? É muito bom. A gente falou desses sintomas da liberação de excesso de cortisol, enfim. Tainá. Quem é? Tainá. Oi, Tainá. Quem está fazendo a pergunta? Só para a Margarete poder... Tainá. Então pronto, vamos lá. Isso. A gente falou desses sintomas, dessas causas, né, a longo prazo, a pessoa ser viciada em cortisol e etc. Existem não é tão sinais a tão longo prazo, não, tá? Não é tão a longo prazo, não, tá? Dependendo da pessoa e como tiver o sistema orgânico dela, ela pode aparecer o sintoma rápido. Tá, continua, Tainá. Desculpa. Existem alguns sinais corporais imediatos da liberação de excesso de cortisol, para que, assim, às vezes a gente está nessa situação e a gente não identifica que a gente está com esse sintoma, né? Tem alguma coisa, assim, que acontece com o corpo que a gente pode identificar, tipo, tem que, sei lá, fazer e o que fazer também, né, quando acontece isso. Primeiro aprender a controlar, né? Uma forma de controlar é também controlar a sua alimentação, né? Então, por exemplo, banana é um bom elemento para isso. Vou começar pelo bom, depois eu termino pelo ruim. A banana, ela é um aminoácido, ela é rica em aminoácido triptofano. O triptofano é precursor de serotonina, além de que ele tem magnésio. Então, banana é um bom processo. Como eu falei para vocês, todos os carboidratos integrais, aveia, arroz, batata doce, inhame, macaxeira ou mandioca, que não são produtos tão caros, vocês podem comer e isso vai acalmando o teu sistema de cortisol e vai melhorando. Espinafre é legal, espinafre também não é caro, né? Quem é carnívoro, procure comer pelo menos um pouco mais de carne, porque tem B12, B12 também melhora a neurotransmissão, e assim por diante, tá? Então, precisa cuidar mais. O que você pode perceber são alterações fisiológicas, principalmente, às vezes, aumento de sudorese, ou seja, você transpira, mas de repente você começou a perceber que você está transpirando um pouquinho mais. Sudorese é um sinal de cortisol alto, alergia, eu adoro, na forma negativa, que eu tenho vontade de jogar alguma coisa na cabeça da pessoa, que na primeira coceira que ela tem, ela vai tomar um corticóide. Eu vou tomar uma cortisona, eu tô com coceira. Eu vou tomar cortisona, porque eu tô espirrando, que eu tô com alergia. Dá vontade de chegar e dar um murro na cara. O corpo tá te falando, você tá com alguma coisa errada, o corpo tá te falando. Você não precisa sofrer com essa porcaria, mas você precisa entender o porquê e quando começou esse sintoma. Tô nessa porcaria, essa quarentena, não aguento mais. As minhas berebas surgindo, as minhas coceiras. Então, é um sinal. Se a pessoa, inclusive, não ingere a quantidade suficiente de água, essa coceira ainda aparece mais rápido ainda. Umas coceirinhas que vêm do nada, sabe? Uma irritaçãozinha de pele, sudorese, como eu falei para você. Algumas pessoas têm variação de pressão, é um sintoma que você pode ver, mas nem todo mundo no Brasil consegue ter um aparelho de verificação de pressão, mas você pode fazer contagem de pulso, né? Acessos de raiva, cortisol tá alto, angústia, cortisol tá alto, tá? Medo, cortisol tá alto. Então, são alguns às vezes sintomas. aparece aquelas manchas roxas do nada, né? Margarete, no corpo. Isso. E quem está falando é FN? Felipe. E Felipe, é que eu estou falando para vocês, eu vejo só letrinha, eu não consigo chamar você de FN. Tá, Felipe, então é isso mesmo. As manchas roxas repetidas, muitas vezes é rompimento já na célula, aqui na derme, do excesso de cortisol. Tainá, espero que eu tenha te respondido. Respondeu sim, muito obrigada. Nada. Mais perguntinha, a Priscila que está falando. Oi, Priscila. Queda de cabelo também é?
Queda de cabelo é um estresse crônico, mas necessariamente não quer dizer só estresse. Queda de cabelo pode ser... Você é vegetariana, vegana? Não. Não? Faz uso de produtos químicos no cabelo? Com toda mulher bonita? É tintura, faço. Tá. Mas assim, Mas não. Como é a sua alimentação? Ela é rica em complexo B? Ela tá um pouco desregulada nesse tempo, Então, assim, né? antes de procurar qualquer coisa, comece a tomar complexo B. Tá. Tá? A queda de cabelo é um sinal de desequilíbrio do sistema de complexo B, mas não necessariamente só isso, tá? Uhum. Se você fosse vegana, eu teria certeza disso, tá bom? Ah, tá, não. Pode ser estresse? Pode, mas aí eu preciso ver com você quais são mais esses sintomas para ver se é um estresse. Então, primeiro eu recomendo que tome uma vitamina do complexo B, porque aí não é medicamento e não vai te fazer mal nenhum nesse momento. Você toma, veja se a queda de cabelo melhorou. Se não melhorou, você procure a professora Flávia. Eu tento indicar para você algum produto, algum medicamento, que farmacêutico pode prescrever medicamento, que possa te ajudar se for nível de estresse. Se for nível de estresse, eu preciso... É Patrícia, né? Priscila. Desculpa, Priscila. Eu preciso, Priscila, entender mais quais são os seus sintomas aí que tenha mais, tá? Eu preciso realmente entender mais alguma coisa de você. Tem outras coisas também, mas... Então, eu sei, às vezes é ruim com insônia. Então, provavelmente você está com estresse mesmo. Tá certo, então. Obrigada. Tá? Imagina. Maga Val. Oi, Val. Deixa eu te perguntar, nesses tempos que são esses tempos super VUCA que a gente está vivendo, que a volatilidade está enorme, que a incerteza está enorme, enfim, que a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, esse nível de estresse, ele aumenta substancialmente. Com toda certeza. Existe algum tipo de exercício ou ainda alguma prática que a gente possa fazer para tentar, de alguma maneira, combater essa entre aspas, negatividade que vem com essa carga toda de estresse, para a gente dar uma equilibrada no organismo da gente, uma respiração, enfim. Sim. Eu já ia falar disso, tá? Eu ia mostrar para vocês um mecanismo bem interessante. Um é o da medicina japonesa, que eu vou mostrar para vocês como é que faz, mas respirar é fundamental. Respirar, oxigenar. Respirar mais fundo, sabe? Assim, demora. Conta até 5, 6. Depois libera. Faça isso várias vezes ao dia. Fale assim, eu não tenho Covid, muito obrigada, sabe? Isso o cérebro trabalha muito, o cérebro gosta de coisas positivas, né, professora Flávia? O cérebro gosta de coisas bonitas, coloridas e positivas. Então, faça esses exercícios mentais. Agora, inclusive, Margarete, essa questão da respiração está muito ligada ao que se fala do mindfulness, né? Pessoal, vocês vão ouvir falar do mindfulness e o princípio é justamente esse que a Margarete está falando, é essa respiração, porque a gente respira errado, né? Na verdade, sim. Então, essa respiração profunda... O único momento que a gente respira certo é quando a gente dorme, por isso que precisa dormir as horas necessárias. Né? Porque é o respirar de mexer o abdômen e mexer... Todo mundo acha que quando você respira é só a caixa torácica, não é. Você tem que mexer o abdômen, por isso que a meditação, o mindfulness, como outras meditações, são importantes. Vocês não precisam fazer isso agora. Aí todo mundo fala, vai ficar meditando 20 minutos. Não precisa. 5 minutinhos de respiração já ajuda. Mas tem um exercício da mãozinha, que é da medicina japonesa. Isso é medicina japonesa, não é chinesa. Ela fala nos toques, no shiatsu, no doin, que é tocar as partes, a mão. A Flávia adora esse exercício. Eu ensino muito isso em saúde mental, né? Existem os CAPs, né? Existem os centros de saúde mental do SUS. E aí essas pessoas não têm acesso muitas vezes ao medicamento, então a gente ensina esse exercício. E esse exercício é tão interessante que tem um ex-presidente que estava o tempo inteiro fazendo esse tipo de exercício. E aí vocês vão perder 5 a 6 minutos no dia, várias vezes ao dia, para fazer esse exercício, tá? Então, primeiro, nomear os dedinhos. E, tanto faz a direita quanto a esquerda. Dá para fazer
quando está fazendo o número 2 no banheiro, dá para fazer antes de dormir, dá para fazer assistindo televisão, dá para fazer em pé no metrô. De vez em quando eu estou irritada com alguma coisa, estou lá eu fazendo durante a lanchonete alguma coisa. Então vamos lá. Preocupação, ó, aqui, ó, preocupação, medo, raiva, tristeza e autoestima. Autoestima, tristeza, raiva, medo e preocupação. Eu só não decorei. Escreve aqui com a caneta, ó. Tá? Preocupação, escreve ali. Medo, raiva, tristeza e autoestima. Feito isso, deu nome aos dedinhos, nada de dedo mindinho, fura-bolo. Chama o nome aí, preocupação, raiva. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar outra mãozinha e massagear por 1 minuto, assim, ó, só girar o dedinho. Dá para fazer falando mal dos outros. Vou falar conversando com a sogra aqui, ó. Ô, preocupação, tá? Aqui, todos os dedinhos, ó, todos os dedinhos, até chegar na autoestima. Quando chegar na autoestima, você só vai massagear o centro da mão. A professora é mandinga? É bruxaria? Não. Isso é neurotransmissão. Tudo isso tem neurônios, tem inervação. E eles se amarram todos por aqui para subir para o sistema nervoso central. Então, você estimula cada uma das inervações das emoções, porque está aqui as emoções, aí fechando aqui, você massageia o terminal do sistema nervoso da palma da mão para ele subir. Por isso que eu falei que um dos sintomas, que foi a Tainá que perguntou, é a sudorese. Por que dá sudorese da mão, que o estresse está lá? Porque você está lá liberando os neurotransmissores, e aí a tua preocupação aumenta, ou o teu medo, ou a tua raiva, ou a tua tristeza, ou você está com baixa autoestima. Tá? Aí, professora, eu só quero autoestima. Tudo bem, esse é um problema seu. Fique só que vai ficar com o dedinho, o mindinho mais fino ainda, tá bom? E depois massageia. Né, Maga? Oi? Você que lute, se que fizer só num dedinho, esquece que pode ficar com o dedinho gordo fino, né? Pois é, né? Aí hoje me fizeram essa pergunta, Flávia, mas eu não tenho todos os dedos. Importa, se você não tiver todos os dedos, você pode estimular aqui o terminal final aqui, ó. Tá? Porque tem a inervação, né? A inervação dela, tá bom? Ah, mas eu só tenho essa parte, então estimula essa parte, não tem problema. Tá Uma bom? dúvida, Margarete, sempre os mesmos dedinhos com os mesmos significados? Sempre. Quer dizer, eu determinei uma vez, sempre os mesmos. Não é que determinou, na verdade tem a ver com as inervações daqui. Quando você faz acupuntura, você tem o que a gente chama de meridianos. É tudo a sua inervação, é tudo o que corre no seu corpo inteiro, os neurotransmissores. O sistema nervoso nosso, o nosso maior nervo vai do dedo do pé à cabeça, que é a nossa altura. Então, o nosso sistema é todo de diálogo, de conversa, tá? E nesses dedinhos é que estão a estimulação, né? Tem os estímulos do que libera os cortisóis. Então, preocupação, medo, raiva, tristeza e autoestima. Isso não é mandinga, isso é ciência pura. Tanto que ela está descrita na Organização Mundial de Saúde como uma prática de autoestímulo para o seu sistema emocional. Eu tinha uma colega, que agora não precisa falar o nome, mas que estava assim, que eu falei assim, ó, se não fizer 2 vezes por dia e mandar foto com isso, vou dar um soco. Porque eu tenho pacientes que começaram a baixar a sua hipertensão por conta disso. Excesso de preocupação, excesso de medo, excesso de raiva e assim por diante. Tá? Gostou, Val? Adorei, Maga, adorei. Agora, então, Maga, me fala uma outra coisa. Quando a gente fazendo... que isso é um exercício que a gente pode fazer realmente para liberar o estresse. Eu brinco com eles que o cérebro da gente pensa assim, é de matar? Se for de matar, o cérebro já pula fora. É de comer, aí o cérebro já começa a falar, minha, isso me interessa. Vou me divertir? Aí o cérebro fala, agora eu tô legal. Como é que se dá esse processo quando a gente, principalmente nesses momentos dessas incertezas, como é que a gente faz para afastar o é de matar e tentar converter essa energia para o
vou me divertir ou vou tentar sair disso o mais inteiro possível? Na verdade, Paulo, que pergunta complexa, mas vamos lá. Na verdade, é um grande desafio para você. Eu adoro isso. É um grande desafio para você mesmo, tá? Esses dias eu recebi também, que não dá para contar tudo, mas tem vários casos clínicos, de uma pessoa que falou assim, meu Deus, quando eu sair de lá, o meu salário que caiu de 35, eu vou perder o emprego, porque não vai ter, de uma outra escola que já declarou que não vai ter vestibular, não vai ter vestibular, não vai ter semestre, eu vou perder o emprego, não sei o que eu vou fazer, e não sei o que, e não sei o que. Bom, primeiro você tem que mudar isso daí, né? Talvez fazendo exercício da mão te ajude, né? Repetição de boas emoções ajude, mas eu uso de ferramentas também não farmacológicas, você sabe disso. E os seus alunos, como os meus, podem adquirir alguns produtos que melhoram isso também, Val, porque nem sempre, no momento em que você está com o pico de estresse lá em cima, onde o teu medo, a tua raiva, a tua apreensão está tão grande com a situação, que um exercício de respiração, para quem nunca fez, um exercício de autoestímulo dos neurotransmissores, funciona de forma mais rápida. Aí eu uso dos meus gatilhos, que são cheirar e tomar. E, gente, cuidado com o que eu falo de cheirar, tá? Não é para cheirar droga, não. Tá bom? São óleos essenciais, não é para cheirar pozinho branco, e nem fumar. É verdade, uai, Flávio. Você cheirar uns óleos essenciais, porque tem alguns aromas que te fazem bem na sua vida. Um aroma que não é caro é cheiro de chocolate. Tem gente que gosta de cheiro de café. Tem gente que cheira de café. Não precisa gastar. Não é caro para fazer efeito, não, né, Mari? Pega o pó de café, abre o pó de café e cheira. Tá com muita raiva. O que o café vai fazer com você? Com a pessoa que cheira, aliás. Então, para algumas pessoas, o café, a cafeína é a substância química, se você tomar. O cheiro do café, o aroma do café, transporta para você boas memórias. O café é um estudo muito interessante. O café é da memória de casa, o café é da memória de afetividade, de que eu vou acordar, de que eu vou produzir. E necessariamente a pessoa que gosta do cheiro do café toma café, sabia disso? Mas ela gosta do cheiro do café. O café é uma molécula que seduz, né? E ele também, tanto que vocês terem ideia, um bom perfumista, essas casas de perfume, Lancôme, todas essas casas de perfumaria europeia, todos eles cheiram café entre um aroma e outro. Por quê? Porque o café, ele limpa os aromas, ele limpa o seu cérebro de alguns aromas e dá um gatilho, ele deixa seu gatilho bem tranquilo. Então, tirar café é legal, chocolate, ou comer chocolate é legal. Cara, meu Deus, toma um chocolate quente, vai lá e compra um achocolatado, né? Aliás, o achocolatado tem metilxantinas, xantinas são estimulantes do sistema nervoso central, então pode tomar. Não é para tomar de quilo, não é para tomar de bule, é só 1, 2, 3 xicrinhas. Tá é o tiquinho, né? Não é para fazer. Vocês já viram como as crianças atualmente são muito estressadas? Excesso de achocolatado, tem metilxantinas. Então precisa tomar em quantidades moderadas. Não é ruim, tudo. Lembra que eu falei caminho do meio? Tudo em excesso é ruim. Então, você pode usar isso. E existem hoje, nas drogarias, nas farmácias, florais. Eu amo floral, né? Sou prescritora, usuária, bicho toma floral, planta toma floral, todo mundo usa floral, que são as terapias florais. Então, também existem alguns florais que podem ajudar e que não são caros, são acessíveis, tá? Então, isso que eu falo, eu uso os aromas. Existem aromoterapia, que são os óleos essenciais, mas aí isso já vai custar um pouco mais para vocês. Mas, por exemplo, flor de alfazema vocês podem comprar em qualquer garden da vida. O vasinho custa R$2. Manjericão é legal de cheirar, compra um vasinho de manjericão. Cuidado que depois vocês vão ficar falando nas redes que a professora ensinou a cheirar. Tá? É cheirar plantinha. Bom? Plantinhas saudáveis. Isso. O que o manjericão faz, Maia? Manjericão ativa a memória, manjericão ativa a afetividade,
O manjericão é uma planta muito interessante, assim como a mexerica, para quem gosta, cheira a casca de laranja, todos os cítricos, casca de Margarete, laranja. uma dica, o pessoal vai fazer prova. O que eles cheiram antes da prova? Oxi, todos os meus alunos, todo mundo sabe. Todo mundo sabe na minha sala, todo mundo sabe quando eu estou dando prova e sabe quem são meus alunos. Hortelã. O que eles podem cheirar? Hortelã é o grande despertador do cérebro. O hortelã motiva o cérebro funcionar, ele acorda, ele desperta seu raciocínio. Então, ele te tira. E não precisa comprar óleo essencial de hortelã. É claro que é mais interessante comprar. Você tem o frasquinho, você carrega o frasquinho. O de hortelã, acho que deve estar beirando em torno de 20, um bom óleo essencial, 20 a 25 reais, tá? Porque o óleo essencial é carésimo, é o produto mais rico que tem numa planta medicinal. Você pode ter um pé de hortelã em casa. Por que não tem hortelã em casa? Né? Vai lá, pega a folhinha de hortelã, amassa e cheira. Tá? Você pode também... a folhinha de hortelã, Magá? Não, mastigar não serve para nada. Não? Mastigar só serve para o sistema digestivo, para o sistema mental, não. Uma coisa é o sistema cheirar, que vai bater no sistema nervoso central direto. Outra coisa é a digestão, que você tem que mastigar e engolir a planta. É outra finalidade, tá? A hortelã é muito para fadiga mental, muito para acordar você. Outra coisa que é legal vocês cheirarem é alecrim. Também não custa caro. Alecrim, ele é hoje uma molécula, uma planta estudada como antidepressivo. Ela melhora a autoestima. Olha, alecrim, alecrim. Alecrim já vem com sorriso, né? Sim. Alecrim é o Rosmarina officinalis, é uma planta que está na Bíblia. É uma planta sagrada, ela é chamada de uma planta dos óleos sagrados. E ela aumenta a tua autoestima. Então, você vai lá, pega um pezinho de alecrim, amassa e cheira. Tudo isso é barato, não precisa gastar. Então, dicas. Eu queria fazer uma pergunta. Quem é? Emanuele. Oi, Emanuele. Tudo bem? Em relação à maconha, em relação ao estresse, interfere ou ajuda? Eu não trabalho com maconha, eu trabalho com cannabis medicinal, tá? Por que eu chamo a atenção? Maconha é a droga de uso social. Cannabis medicinal é o medicamento. A cannabis, enquanto cigarro, enquanto fumo, deteriora muito o sistema nervoso central, o raciocínio, e você tem, sim, perda de memória, perda de cognição, sim, afeta. Por quê? A cannabis, quando você utiliza ela na forma fumada, ela passa pelo sistema de pulmão e vai direto para o teu cérebro. Ele vai bater lá em cima no teu cérebro e tem, sim, efeitos desastrosos com o uso continuado dele repetitivo. Então, ele vai trazer danos ao teu sistema nervoso central imediatamente, além de trazer danos também ao pulmão, porque quando você fuma e inala o cigarro, você tem a queima de outras substâncias da planta que vão cair direto no pulmão, e dentro do pulmão ele vai trazer efeitos não interessantes, tá? E a mistura dele com antidepressivo? Com relação ao medicamento, ele também tem efeito colateral quando não utilizado na dose correta, porque hoje você tem o Mevatil, que é o primeiro medicamento que entrou no Brasil registrado, que é para espasticidade da esclerose múltipla, é aquela tremedeira e aquela dor da esclerose múltipla. E acabou a Praxe Dona Dulce lançando mais um, mas como ele está na nova legislação, ele não diz para que é. Para sistema nervoso central, enquanto medicamento, ele pode ser utilizado para algumas doenças como epilepsia, mas não necessariamente para depressão e ansiedade. No caso de depressão e ansiedade, existem outros medicamentos, porque a cannabis sativa é um medicamento de última escolha. O que significa? Quando todos os outros medicamentos o paciente não responder mais, aí ele passa a usar a cannabis. A cannabis no Brasil, pela atual legislação, não é medicamento de primeira escolha.
quando você tem o protocolo da depressão e da ansiedade, cannabis não é de escolha. O médico pode orientar? Pode, mas isso não é recomendado. Por exemplo, a pessoa toma remédio controlado e faz o uso de maconha. Digamos que o efeito do remédio vai ser totalmente contrário do medicamento? Contrário, o efeito vai aumentar a reação adversa em 2 vezes, no mínimo. Todas as reações adversas do medicamento antipilético aumentam, e você tem aí o que a gente chama de uma interação completamente inadequada e improdutiva. Interação é quando um medicamento fica com um alimento ou qualquer outra substância. Então, por exemplo, leite antimicrobiano, antibiótico, não pode corta o efeito do antimicrobiano. Cannabis sativa, maconha, cannabis sativa medicamento, já não é muito interessante junto com outros medicamentos. Quando usa como medicamento, tanto que os médicos, quando usa cannabis com outro medicamento epilético, ele vai diminuindo as quantidades do antipilético tradicional para usar cannabis. Porque já sabe que vai ter problema no sistema nervoso do paciente, podendo levar a problemas muito mais sérios, que pode ser aumento de demência, pode dar broncodilatação, pode dar pensamento paranoico, pode aumentar a taquicardia. Então, não recomendo que a pessoa tome antipilético e faça uso nem da cannabis medicamentosa sem o médico, quanto mais fumar a maconha. Porque só lá na frente que o paciente vai entender, e principalmente porque na maconha fumada, na maconha você tem alto teor de THC, o THC ele é metabolizado no fígado, e especificamente no citocromo P450, que é onde passa quase tudo, e você tem um monte de problemas de interação com antipsicótico, antiepilético, psicotrópicos e assim por diante. Então, é um problema sério. Eu tomaria muito cuidado. Magda, acho que tem mais uma pergunta. Gabriel, você quer fazer uma pergunta, Gabriel? Gabriel Mendonça. Sim. Oi, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem. Então tá. É que assim, eu atualmente estou trabalhando com coisas que envolvem muita criatividade. Design, ilustração e tudo mais. E eu queria entender um pouco mais sobre ansiedade, porque é algo que antes, né, até o ensino médio, eu não entendia muito essas pessoas que possuíam ansiedade, até quando adquiri alguns sintomas de, às vezes, ataque de pânico, até mesmo a questão de, sabe, me sentir muito mal ou eufórico, dependendo da situação. Eu não sei se esse sintoma é real, mas enfim. E eu queria saber qual método você acha mais interessante para lidar com tudo isso, ainda mais com essa questão que eu trabalho com coisas que envolvem muita criatividade. Quais seriam os métodos que você acharia melhor para conseguir lidar com essa ansiedade que vem junto com a frustração e etc? Assim, na verdade, é aquilo que eu te falei, né? A ansiedade, ela é liberada, acontece como sintoma, por isso que eu preciso entender de sintoma de vocês, a partir do momento que algo te tirou do equilíbrio. Ninguém nasce ansioso. Nós nos tornamos ansiosos por um ou outro fator, tá? Existem hoje várias síndromes, vários sinais e sintomas definindo isso. Mas eu que sou da medicina tradicional, eu enxergo isso como um desvio da sua homeostase, do seu equilíbrio. E aí eu precisaria, antes de te dar um ansiolítico, tipo fluoxetina, tipo hipericum, que é uma planta medicinal, entender o que é a base da sua ansiedade. Com certeza, a ansiedade vai interferir muito na sua criatividade. Claro, a ansiedade está liberando cada vez mais cortisol. Cortisol, ansiedade, relação direta. Você vai fazer o quê? Você não consegue criar. Todo o seu sistema de criação vai ficar trancado porque seu corpo está se preocupado em equilibrar. O nosso corpo, ele é a coisa mais... Por isso que eu falo que vocês deviam agradecer todo dia. Bom dia, corpo, obrigado. Porque ele é muito inteligente. Ele se autoconstrói e reconstrói.
Claro que com o passar da idade, os hormônios já não são produzidos em tanto, e eu preciso de um suporte externo, né? A criança não, a criança ela está lá com o seu sistema imunológico, o seu sistema criativo todo crescendo e novo, porque células novas a gente não produz depois de uma certa idade. Pra você ter ideia, depois dos 25 anos, praticamente não se cria muita célula nova se você não fizer alguns estímulos, principalmente no sistema nervoso central, tá? O que eu recomendo para você? Primeiro, precisa entender o que é esses seus sinais e sintomas de ansiedade, se realmente é uma ansiedade. Se você pudesse procurar alguém que te faça esse diagnóstico, porque eu não posso, por mais que eu entenda fazer o diagnóstico, sou farmacêutica, posso te ajudar com um monte de coisa, mas diagnóstico eu não faço. Tendo diagnóstico, se você quiser que eu te ajude, eu te ajudo. O que eu recomendo nesse momento é que você procure usar alguns gatilhos, né, como eu falei para você. Se você tem tanta necessidade de criação agora tão rápido, eu posso mandar pela Flávia o nome de alguns produtos para você adquirir, tá? Numa farmácia, isso vende em drogaria. Ou começar também, como eu te falei, se você pudesse aumentar os cheiros de algumas coisas, alguns aromas, se for óleo essencial, seria legal. Por exemplo, limão siciliano você não precisa comprar, é que custa caro limão siciliano também, você ficar cheirando aquela casca que dura muito pouco tempo, né? Mas a hortelã vai te ajudar, a hortelã é uma planta que você pode comprar, ela vai ajudar no teu cérebro, mas não vai ajudar na tua ansiedade. Na tua ansiedade, a manjerona te ajuda, tá? Pergunta para tua mãe ou para alguém próximo para comprar um pezinho de manjerona. Não é para fazer tempero, é para pegar folhinha todo dia, 2, 3 vezes por dia, pega uma folhinha e dá uma cheiradinha nela, que ela diminui aí um pouquinho dessa ansiedade em você, e além do que ela vai tirar essa angústia também de você. E o hortelã para melhorar a sua cabeça, para ficar mais aberta, mais acordada, e com isso começa a melhorar a tua criatividade. Agora, se sua ansiedade está realmente com um estresse que a gente chama de estresse oxidativo, que é estresse quando bateu no máximo, onde a transmissão aí dos elementos de oxidação orgânica está desregulada, eu preciso de uma ferramenta maior. E as ferramentas maiores daí são alguns medicamentos não controlados, porque eu não prescrevo controlado, mas que podem ser adquiridos aí com uma certa facilidade nas drogarias, principalmente nas grandes redes, porque drogarias de bairro não trabalha, porque o farmacêutico, o dono da loja, não sabe trabalhar com essas coisas, tá? Mas aí talvez nesse ponto eu possa te ajudar, aí você fala com a Flávia, me manda teu e-mail que eu te mando algumas dicas disso. Margarete, nada. Na verdade, agora nós estamos finalizando a nossa primeira 1 hora. Você tem tempo de responder mais uma pergunta? Quanto tempo você quiser, eu peguei a noite para você. Oi! Oi, Então, Alessandra. Flávia não pede, Flávia manda. Para com isso, japonesa. Vamos lá, Alê, sua pergunta. Boa noite, Margarete, tudo bem? Oi, tudo bem, querida. Margarete, quais são os horários que você poderia fazer um cronograma auxiliando? Tipo, ao acordar, eu posso fazer o meu alongamento e tomar isso para estimular. Ao meio da tarde, que eu ainda estou no home office, eu ajudo a tomar isso. No final, quando eu estou na aula, ajuda a tomar isso. E para eu dormir, ajuda eu cheirar ou tomar isso. Qual, assim, um cronograma assim adequado para a gente começar a se organizar, a viver juntamente com esses florais, com a natureza? Assim, o que você aconselha dessas frutas? Assim, de manhã, entendi, de manhã é a sua maior e principal refeição. Então, de manhã é um horário que você deveria comer mais probióticos, aveia, pão integral,
que é uma coisa boba, que eu amo de paixão, uma coisa boba, é para não comer carboidratos ruins, porque vocês sabem que os carboidratos, principalmente farinha branca, não são adequados para a gente, né? Não sei se é do conhecimento de vocês, mas não é adequado para a gente. E, então, eu como o cuscuz baiano. O que é o cuscuz baiano? É aquela floco de milho que a gente faz no vapor, tá? Então, carboidratos de manhã branco não é muito legal. Por quê? Você precisa, por exemplo, de manhã, às 6 horas da manhã, é o seu horário de pico do teu intestino. Às 8 é o teu estômago, às 10 é o baço, meio-dia é o coração. Então, isso é meio medicina chinesa, tá bom? Então, se vocês podem olhar que os japoneses e os orientais acordam muito cedo, eles acordam muito cedo e eles começam de manhã não comendo nada de farinha, nada disso. Eles comem inhame, pode ser macaxeira, mandioca, não comem nada de carboidrato inadequado. Mesmo o arroz branco não é tão branco assim como é no Brasil. É um outro tipo de arroz. Para quê? Para que o teu intestino, que é o teu segundo cérebro, não seja sobrecarregado de ter que produzir coisas para quebrar o carboidrato. Esse carboidrato branco, que é somente a farinha branca, vai liberar açúcar. Então, vai aumentar a sua glicemia. Excesso de açúcar, não estou falando em diabetes, tá? Esse excesso de glicose no teu organismo te deixa mais preguiçoso, entendeu? Mais fraquinho. Então, de manhã é legal você comer fruta. Eu começo de manhã, quando em casa, porque nem sempre, né? Não, eu vou me hospedar daqui a umas horas, na casa de uma pessoa, eu já falei, não precisa comprar nada especial, porque eu faço isso na minha casa, porque nem quando eu estou, porque a Flávia sabe, eu viajo muito, eu estou praticamente tirando. Faz 60 dias que eu não saio da terra, mas normalmente eu estou em um avião toda semana. Eu não consigo, mas eu quebro o meu de manhã cedo, a primeira coisa que eu como de manhã é uma ameixa seca, ou é um tomate, que eu gosto de tomate, aquele tomatinho cereja, ou um damasco, qualquer coisa dessa. Eu quebro o meu jejum sem comer pão. Entendeu? Não precisa fazer todo dia. Se puder fazer todo dia, melhor, mas se não puder, não precisa, tá? Aí, lá pelas 8, 10 horas, você pode comer já um pouquinho melhor, você já pode se alimentar por um carboidrato, porque aí você já está trabalhando, o seu organismo já está trabalhando, bom? Lá pelas 2 horas, por exemplo, é o intestino delgado que está trabalhando, 4 horas é a bexiga, então, ó, bexiga e rim trabalha das 4 às 6, então é o horário de tomar mais líquido, é legal tomar água nesse momento, que é o horário que o rim está trabalhando, e assim por diante. Então, não tem muitos segredos de horário, o que você precisa é equilibrar, porque nem todo mundo sabe medicina chinesa e nem precisa seguir, mas você precisa equilibrar seu organismo de forma que você possa comer comidas mais saudáveis pela manhã, no meio do dia as coisas mais pesadas, e para o fim do dia, aí sim, evitar algumas coisas. Fim do dia que eu digo é principalmente depois das 8, 9 horas, né? Esse é o grande problema do brasileiro. O brasileiro, as professoras, principalmente, que dão aula até as 10, 11 horas, vão comer meia-noite e comer rápido. Né? É aí que a gente deveria tomar um suco, tomar um iogurte, tomar uma fruta. Mas não, a gente vem esbanada de fome, porque deu aula em pé das 6h30, às 11 horas, chega em casa vesgo de fome. Assim como aluno. Aluno é a mesma coisa à noite. Tu vai comer que hora? Mas você já viu que tem gente que não consegue comer à noite? Porque o organismo dele não aguenta, o sistema orgânico dele, que aí a gente vai falar em circulação a partir das 8 horas, a gente vai falar do triplo aquecedor, que é fígado, vesícula, baço e pâncreas, 10 da noite, 24, à meia-noite a vesícula, às 2 da manhã começa a trabalhar o fígado, às 4 da manhã começa a trabalhar o pulmão. Então, todas essas coisas têm que ter um equilíbrio. A dica que eu dou, porque eu não sou nutricionista, não sou educadora de alimentos, é assim, eu sou redondinha, quem me conhece sabe. Mas eu sou sadia, não tenho colesterol, não tenho hipertensão, não tenho diabetes. Só palatável, como eu digo, sou gordinha. E aí, o que acontece? Você faz um equilíbrio de alimentação. Ah, mas, gente, eu preciso comer 5 frutas diferentes. Eu duvido alguém que consiga, que trabalhe normalmente, consiga comer 5 frutas diferentes no dia. Parar com essas teorias. Isso é para quem dita moda, dita dieta, não faz nada. Eu não consigo.
Não dá. Malha porcamente, tomo suco de laranja de manhã. Mas eu equilibro. Ao longo do dia, eu tento comer uma fruta. As frutas eu deixo mais para a noite, né? E as coisas, saladinhas mais para o final do dia para a noite. O restante eu deixo no meio do dia, porque eu gosto de uma boa picanha, de um bom churrasco. E também quebro as minhas regras, sim. Gente, tudo que é exagero, tudo que é neurose vira doença. Então, só tendem a fazer um equilíbriozinho legal aí, tá? Se der tempo, Flávia, e se vocês me derem um tempo maior, eu vou escrever alguma recomendação aí para vocês. Você fez isso, Margarete? Todo mundo. Eu tenho uma condição, Marga. Você tem que dar para eles 5 dicas bem legais. Sabe, você já deu a da alimentação, você já falou a do dedinho. Falei do cheirinho. Já falou do cheirinho. Faltam mais 2 dicas bem legais para que eles, principalmente nesse dia a dia, e a grande preocupação da gente, esse muco-vuca que a gente está passando, que cansa demais a vida da gente, faz com que a gente fique, além do estresse, fique preocupado ou pretenso, achar que vai ficar doente com alguma coisa e coloca aquelas preocupações dentro da cabeça. Então, 2 diquinhas para tirar essas preocupações, né? Essas ocupações não necessárias para a gente tocar o barco adiante com bastante gás. Quarta dica. Obrigatoriamente, todo dia de manhã, fazer um alongamento. Não precisa ficar 20 minutos alongando. Lá na cama, deitada na sua cama, antes de dar uma porrada no seu celular e no seu despertador, você se estica. Alonga um braço, alonga outro braço, alonga a perna, faz uns 2 abdominalzinhos, alonga. Isso libera o quê? O corpo gosta de atividade física. Isso faz com que o organismo comece a liberar serotonina e não fique segurando o cortisol. Tá? Então, você alongue aí. Alongue, puxa. Quinta dica? Quinta dica. Eu gosto muito de uma coisa recente, não é tão recente, né? Eu participo de vários congressos da área de práticas de saúde para as comunidades. Então, a Flávia sabe, aldeia, quilombo, pessoas que não conhecem nada de meditação, não tem TV, eles têm uma rádio no meio da igreja e todo mundo ouve a rádio. Mas tem uma terapia que chama arte-terapia, que é a terapia do desenho. Então, você pega um caderninho ou um papelzinho, deixa lá do lado da sua cama, no final do dia ou antes de dormir, vai lá e escreve tudo. Ou desenha um monstro, que nem criança. Põe para fora tudo que você tem que colocar ali no dia. Na religião budista, a gente escreve assim, pega um caderno lá, pega o caderno e vai lá, aquele infeliz, aquele miserável, aquele preto, vai escrever. Vai lá, pica, joga fora, tá? Ou desenha. Isso chama-se, e está aprovado, inclusive, isso no SUS, chama-se arte-terapia. Tanto é assim que é recomendado para várias patologias de saúde mental o trabalho manual, o desenho, a pintura. Hoje mesmo, no Facebook, alguém me procurou falando assim, alguém não me procurou a mim, procurou assim, alguém conhece alguém que faça desenho de objetos e pessoas voluntariamente para atender idosos? Eu sou a número 1 que vai atender o idoso, mas eu não desenho porcaria nenhuma, merda nenhuma eu desenho. Nada porcamente, 2 bolinhas e os negocinhos. Mas eu tenho uma ex-aluna que faz isso. E aí eu perguntei, Camila Assunção, por que você quer isso? Então, Maga, você falou da arte-terapia, ela é professora de fisioterapia. Você falou disso, e você me falou, porque eu estou fazendo doutorado, estou estressada, você falou para eu escrever tudo no papel, e não deu certo o negócio? E agora ela quer aplicar na igreja e na casa de idosos. Então, a arte-terapia no final do dia, no final da tarde, para o idoso, para você. Eu faço tricô. Recentemente, a Flávia viu a foto que eu fiz de um cachecol para o meu cachorro, meu netinho. Tá? A arte-terapia, mexer com a mão, faça o que você gosta. Pelo amor de Deus, não vá aprender a fazer tricô, porque a Margarete falou, eu odeio aquelas agulhas lá. Não. Vai para o crochê. Faz crochê horroroso. A arte-terapia é isso. E desenhar e escrever, foi aí que eu aprendi com essa professora, é uma arte-terapia.
É uma terapia utilizando a arte de escrever, de desenhar. Aí eu perguntei para ela, né? Porque eu sou a chata. Mas eu vou escrever um poema, só tem palavrão, ela não tem problema. PQP, vai para ponte, vai para onde? Tá? Você dorme melhor, você drena, você põe para fora, você concretiza aquilo que você está de ruim lá para fora, entendeu? Agora, você também pode começar o dia escrevendo no caderno. Que dia lindo, maravilhoso, não tenho, obrigada, eu não tenho Covid, daqui, a hora que sair certo, eu vou vencer tudo isso, e vamos. E, cara, tem uma outra coisa, ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Todo mundo tem que se juntar, se colar, procurar informação e procurar ajuda. Tem muita gente disposta a ajudar, tá bom? Essa foi uma... Maga, agora sim, vale fazer voodoo do professor também, melhor para fora do que para dentro. Eles vão falar, oba, agora a gente vai fazer voodoo do professor. Esse não vale, né? Eu falo para os alunos que pode até fazer, porque eu tenho um caldeirão de bruxa, tenho mesmo, tem um caldeirãozinho que eu levo, eu boto lá, vou queimando o caldeirão. Boto a boca do nome do sapo, põe lá na boquinha do sapo o nome dele. Margarete. Oi, quem é? É o Felipe. Felipe. Você estava comentando sobre a religião budista, né? Eu e meu marido, nós é budista. E ai, que bom, parabéns. A gente faz bastante oração aqui em casa também, que é uma oração de perdão, oração de agradecimento. Muito bem, Felipe, bastante, parabéns. né? Então, a gente é uma das... Assim, ele faz mais que eu, lógico, mas é uma das coisas assim, que a gente tá fazendo para manter nossa sanidade mental, né? Nessa quarentena, porque eu acabei perdendo emprego e tal, então... É uma das coisas assim, que nós está praticando bastante. Você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Então, é uma das coisas que ajuda bastante também, né? A oração, a fé, tem um trabalho, vários trabalhos recentes, e o mundo está muito desenvolvido para isso, só o Brasil que é retrógrado e atrasado, em que mostra o quanto a religiosidade, a fé, o religar com um ser superior, com o universo, não importa o nome da religião e da facção, não importa a torcida organizada, de que time que é, mas a partir do momento que você tem a força de acreditar em algo e fazer dela um instrumento de você, é um melhor estimulante que você pode ter. Eu adoro os mantras, adoro o budismo, adoro a oração de perdão, adoro a oração de agradecimento, assim como as outras religiões têm, adoro o Pai Nosso. O Pai Nosso em aramaico é um grande mantra, não o Pai Nosso traduzido, mas o Pai Nosso dito em aramaico. Na verdade, ele é um grande mantra cantado, né? Então, as religiões, na verdade, elas são uma única linguagem, depende do nome que você dá. Então, muito obrigada pelo seu depoimento, e é independente de cada religião, é um caminho ali de dizer as coisas. E existe um mantra poderoso, independente da religião, que é o muito obrigada. Muito obrigada, corpo. Vocês já viram quantas reverências fazem os chineses, os japoneses e os árabes? O Oriente é muito rico em sabedoria, nem todo mundo é Bin Laden, viu? O Oriente é muito rico em sabedoria, nem todo mundo é Mao Tse Tung, nem todo mundo fez as desgraças das guerras. Existem grandes sabedorias na Índia, no Tibete, nas medicinas antigas. E o agradecer, a gratidão e ser grato a todas as coisas do céu e da terra é importante. Então, parabéns, Felipe, a você e seu marido por Margarete. isso. Oi, querida. E é assim, com esse sentimento, que eu quero te agradecer pelo seu tempo hoje, porque você foi realmente imbatível. Se deixar, a galera vai ficar até 10 horas da noite. Maravilhosa. Cansa bastante, porque quando você está online é um foco bem puxado, né? Então, com esse sentimento de gratidão, de carinho, de amor que eu tenho por você, eu quero agradecer em nome dos nossos 73 participantes. Ai, que delícia! De algum deles terem acreditado na gente, vindo aqui nos ouvir você, e tenho certeza que todos estão com alguma coisa que foi mexida, que fica de bom para eles. E eu quero te agradecer em nome de todos os meus alunos de coração. E eu também. E eu quero agradecer, na verdade,
Quero agradecer a Flá e quero agradecer você, Maga, maravilhosa, por ter dado esse presentaço nessa minha turma linda. Nós temos a... Peraí, quem está falando? Reinaldo? Reinaldo? Isso. Reinaldo, vamos fazer o seguinte, Margarete, nós temos a presença de alguns coordenadores, então eu vou pedir que os coordenadores fiquem, César, Reinaldo, Mac, para te apresentar para eles, porque você não os conhece. Acho que é isso, Rê. Você quer perguntar alguma coisa para a Mac? A gente já vai. Tudo, eu queria realmente me colocar à disposição e te agradecer profundamente. Você sabe que eu adoro falar. Para mim não importa quem, importa se é 1 ou 1000, eu gosto de falar, gosto de poder compartilhar, isso alguém me deu de presente, eu preciso distribuir esse conhecimento, essa informação, mas que todos, eu estou à disposição de todos, quem tiver acanhado, quem precisar de um auxílio pessoal aí, queira conversar, fala com a Flávia, a gente vê uma forma de conversar, ou a Flávia me manda e eu tento também ajudar. A Flávia é uma poderosa professora, é uma poderosa entendedora de pessoas, mas eu também tenho alguns gatilhos aí que eu consigo ajudar com a minha área farmacêutica. Então, o que eu puder ajudar, estou à disposição e continuo à disposição aí de quem queria falar comigo. Reinaldo, você queria falar? Fala aí, Rê. Gostaria. Então, boa noite a todos. Você, Flávia, meus colegas coordenadores, os ouvintes, os convidados, em especial a Margarete. Estou aqui encantada com a sua exposição, tanta sabedoria, né? Obrigado por compartilhar. Né? Na verdade, eu preferi só ficar na condição de ouvinte, né? Deixar mais a turminha da Flávia participar, que, enfim, esse momento é deles, né? Mas fica aqui o meu convite, eu coordeno o curso de Psicologia, a Clínica de Psicologia. Uau! E faço um convite para você vir falar um pouquinho para os meus alunos. Eu tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor, tá? Nossa, muito obrigada. Você compartilhar os seus conhecimentos, tenho certeza que a turma vai delirar. Obrigada. Viu? Muito obrigada, que agradeço a gentileza. Obrigado, Flavinha, um beijo. Imagina, eu que agradeço de você ter vindo, Reinaldo. A gente sabe que é super corrida. Então, pessoal, nós vamos agradecer aqui a presença da Margarete. Espero que vocês tenham gostado. Abre o microfone e bate palma! Boa, boa. Vamos lá, então. Parabéns. Essa é minha aluna, tá vendo? Maravilhosa. Viu só? Viu como a turma funciona? A gente dá o comando, abre o microfone e bate palma. E aí é que a gente tem, a galera de pé, cara. Muito obrigada, viu, gente? Se precisarem, eu posso ir ao vivo também. Sempre falei isso para a Flávia. Se vocês precisarem aí, cabendo na minha agenda, estou à disposição. Mas deixa a gente voltar, faço questão que você venha prestigiar a nossa galera, porque a gente sabe que quanto conhecimento você tem, né? Enfim. Nada. Posso fazer uma propaganda, dona Flávia? Oi? Eu vou deixar uma dica importante para todos vocês. De tempos em tempos, sigam o Instagram da Margarete e da Flávia, porque elas têm essas e outras falas lindíssimas em podcast, em lives maravilhosas, que valem super a pena serem seguidas. Fica a dica para vocês, hashtag fica a dica. Eu sou fã, então não conta, mas é uma dica bacana, porque semanalmente, a cada 15 dias, elas produzem conteúdos exclusivos, muito legais e que fazem sentido no dia a dia da gente. Hashtag fica a dica da professora. Já mandei lá o seguinte Instagram, Margarete. Tá bom, eu vou aceitar. Beleza. Pode ir lá que eu começo a aceitar.